Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Por que orações e magias funcionam com algumas pessoas e com outras não? Nós vamos explicar, por exemplo, por que uma pessoa vai no culto, a outra também, as duas estão no mesmo culto ou na mesma missa, e uma consegue ter uma melhora ou ser curada do seu problema de saúde, enquanto a outra que participou da mesma coisa não consegue. Então nós vemos em diversas religiões, tá, gente? Independente de religião, porque Deus age ilimitadamente, age em todas. Então já vimos e já tivemos consciência de curas e melhoras na religião evangélica, católica, espírita, candomblessista, umbandista, no budismo, no hinduísmo. Se buscar pelo mundo, vamos ver vários processos de cura ou melhora atrelados às diversas religiões. Tá? Eu sou evangélico, tenho certeza que vou ser curado. Não é assim. Eu sou católico, tenho certeza que vou ser curado. Não é assim. Tá? Essa cura, essa melhora, né? A gente pode abrir um leque quando falamos de cura e melhora, mas não estamos falando necessariamente só de doenças. Abrir de portas, entre aspas, para um emprego, né? Para uma vida amorosa melhor, uma vida sentimental melhor, para a cura de alguém da família também. Então, falando no sentido geral, tá? Tem gente que vai no culto, por exemplo, né? E consegue, mas tem aquela mesma pessoa que participou naquele mesmo culto, naquele mesmo dia e horário, e não consegue. Nós vamos entender o processo disso tudo, tá? E eu vou usar racionalmente palavras bíblicas, né, estudos bíblicos, para trazer à mente de vocês o que acontece realmente. Não só bíblicos, tá? Vou falar de outra forma também. Mas vamos lá. O que acontece? Por que, por exemplo, 10 pessoas vão no mesmo culto, na mesma hora, no mesmo lugar, 5 são curadas, outro não? Ou essas pessoas passam por processo de magia, né? na Umbanda, no Candomblé, mas não são curadas, enquanto outras que passaram pelo mesmo processo conseguem a cura. Vamos entender, primeiramente, que nós somos espíritos. Tá? Isso é sempre bom bater na tecla para entrar na mente de vocês, entrar na mente de todo mundo que for ver esse vídeo. Nós somos espíritos vivendo momentaneamente num corpo físico. Estamos momentaneamente presos, enclausurados nessa biologia, nessa configuração física, né? Nesse molde físico. Mas no fundo nós somos espírito. O que é o espírito? Jesus faz um paralelo entre espírito e vento. O espírito é como um vento. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, o espírito não tem forma. O espírito em si não tem forma. Você não retém ele, você não guarda. Você não guarda igual. Você guarda o vento? Não guarda. Você retém o vento? Não retém. Ele tem forma? Não. Você só pode sentir. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, está numa caminhada contínua. Tá? Então, nós somos espíritos. Estamos numa caminhada contínua. Nós plantamos e colhemos, como o próprio Jesus ensinou.
a cada um segundo as suas obras. Isso dentro dessa vida, desse período de vida, mas também se ligando a outras vidas. Então, o que eu plantei hoje, posso colher nessa vida ainda. Também depende, não vou saber. Mas eu também posso colher em outra vida. Porque eu planto, aquilo ali tem tempo para crescer e dar frutos e voltar esse fruto para mim. Então eu posso plantar hoje e colher em outra vida. Tá? Então, o primeiro sentido de por que algumas pessoas são curadas e outras não, é que as pessoas às vezes têm que passar por determinadas situações para se modificar internamente e às vezes até exteriormente. Então, esse é o primeiro significado, tá, gente? Que eu estou falando. Algumas pessoas, pela ótica de Deus, pela ótica da espiritualidade, precisam passar por determinadas situações para que com isso o espírito, não é o corpo físico, não é a personalidade atual, mas o espírito aprenda, cresça com isso. Então, algumas pessoas vão lá no culto, estão doentes. Né? 2 pessoas com câncer, por exemplo. Foi no mesmo culto, na mesma hora, no mesmo lugar. Uma conseguiu a cura do câncer. Né? Ou melhora, ou melhorou só. A outra não conseguiu. Por que se as duas tiveram fé? Quem sou eu para dizer que uma não teve fé? Porque muitas pessoas, muitos religiosos, vai dizer assim, não, você não teve fé, por isso não conseguiu. Precisa de mais fé. E nós vamos falar sobre fé mais para frente, tá? Não é somente a questão da fé. Não é somente a questão da fé que interfere nesses processos todos que eu estou falando. É também essa questão do merecimento. Ou seja, aquela pessoa que não foi curada tinha ainda que passar por situações que está inserida naquela situação para que seu espírito tivesse aprendizado e crescimento. Mas o que determina o merecimento? O que determina o merecimento? Vou trazer aqui para vocês entenderem. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a de quem me ofendeu. Ou perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Né? Essa é a oração básica que todos conhecemos. Então significa que eu devo fazer para ganhar. Perdoar é uma questão interior, de modificação. Então, o que determina seu merecimento é se você está realmente se modificando internamente e, por consequência, externamente também. Entende? Por exemplo, vamos dar outro exemplo. Uma pessoa tem uma diabetes, uma pressão alta e quer a cura. Ela busca médicos, mas também busca a religiosidade dela. Independente de qual seja, tá? Só que essa pessoa não faz as mudanças de hábitos alimentares, de exercícios necessárias. Então o que acontece? Ela pode procurar médico, pode procurar religião, só que ela não tem o merecimento, porque ela não está se modificando. Entendeu a questão do merecimento? O merecimento está
atrelado, está intimamente ligado com o nosso processo de mudança interna. E aí nós vemos diversas pessoas que não vão ser curadas ou não vão ter melhoras porque não tiveram merecimento. E o merecimento te leva, da forma como eu estou falando, te leva a se autoconhecer, a se interiorizar e buscar dentro de você, o que é que eu tenho que mudar para então conseguir mudar também o meu lado externo, a minha cura, o meu melhor, etc. Então, o que eu tenho que mudar interno para também mudar externamente? O merecimento leva você a pensar isso quando você entende o merecimento. Merecimento não está ligado à religião, à doutrina, a dogmas, não. Faz assim, segundo o meu dogma, que você vai melhorar ou ter cura. Não faz assim, segundo a minha religião. Deus não se apega a esses moldes religiosos que os humanos colocaram. Deus pode agir dentro dos moldes? Pode. Deus é livre. O poder de Deus é ilimitado. Mas ele não se apega a isso. Então, nós abrimos um leque para querer dizer que todos podem ser, todos, independente de religião, podem ser curados ou ter melhoras também se fizerem o que chamamos de autotransformação interior, de reforma íntima, de modificação interior. Basta você buscar dentro de você essa modificação. É fácil? Não é. É difícil. Tá? Não estou dizendo que eu consigo, que eu sou bambambam, não. É difícil. Mas isso independe de religião. Porém, temos que estar de olhos abertos, porque pastores, guias, gurus se apegam à religião para poder ganhar em cima disso. E aí você que está doente, não sabe o verdadeiro sentido do merecimento, fica batendo cabeça, buscando, preso, perdendo dinheiro, às vezes sendo injustiçado porque o pastor, o guia, o guru diz que você não tem fé, e você bate cabeça e não consegue. Por quê? Porque eles não te ensinam a verdade. Não ensinam que o merecimento, que uma das coisas é o merecimento, e que esse merecimento está ligado à sua autotransformação interior. Então, ponto. Uma das coisas para que recebamos a cura, melhor, etc., é essa questão da automodificação. Então, percebamos, ficamos de olhos abertos. Pastores, padres, vendedores de reiki, né? Pessoas que ganham praticando magia dentro do Umbanda, do Candomblé, independente. A questão não é religião, você pode ser curado em todas. A questão é você, em uma das fases, fazer a sua automodificação interior. A magia, a oração, a meditação podem ajudar? Podem e vão ajudar, dar um empurrãozinho, mas não vão fazer o que você deve fazer. E aí nós vamos falar de egrégora, tá? Vamos entrar no campo de egrégora. Espero que vocês tenham paciência para me escutar, tá, gente? O que é egrégora? Egrégora é, basicamente, tá, o acúmulo de energia ligado àquela insígnia, aquele nome. Então, o nome Jesus, ele carrega
dentro da concepção dele, um poder, uma força, né? Uma característica energética e espiritual. Então, aquele nome ali, existem vários espíritos que trabalham dentro daquela insígnia, daquele nome, daquele rótulo. Existem diversos espíritos que trabalham em nome de Jesus, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, quando você se liga a uma egrégora, aquele nome, aquilo ali traz para você um certo poder, um certo energismo, uma energia. Mas isso significa que eu vou ganhar a cura e a melhora só por causa disso? Não, não significa. Como eu falei, tem que ter o aspecto do merecimento também. O aspecto do merecimento é muito importante. Então, existe uma egrégora, uma energia ligada a Maria. Existe uma egrégora, uma energia ligada a São Jorge, a Buda. Todas as figuras que nós idealizamos aqui, né? E nós, pelo bem, nós oramos e tal, essa figura, esse nome, esse rótulo, vai acumulando energias positivas e quando você se liga a isso, essa energia vem para você também. Tá? Então, temos diversas egrégoras. Ao você se ligar, você ganha uma energia. Você absorve a energia daquela egrégora. Então, o que eu estou falando? É para vocês saírem das religiões? Não. Você que é católico, que é evangélico, que é espírita, desculpe, continue nas suas religiões, mas entenda o verdadeiro processo. A questão é o seguinte: primeiro aspecto, merecimento. Segundo aspecto ligado à egrégora é concessão ou graça, né? Estado de graça, como os evangélicos chamam. O que é isso? Significa que eu ganhei um favor que eu não mereço. Porém, será que eu não mereço? Não mereço naquele momento. Porque esse favor, entre aspas, imerecido, essa graça, ela só vai ser dada quando você, mesmo que não tenha feito ainda a autotransformação interior, mas você sinceramente se predispõe a fazer. Então, a espiritualidade, Deus, do lado de lá fala assim, não, o coração dele está sincero. Ele vai se modificar. Então, nesse momento, dá essa concessão para ele. Então, aí você ganha essa concessão de ter uma melhora ou até uma cura para poder continuar o seu processo de crescimento, de evolução. Então, esse é o segundo aspecto do porquê as pessoas que buscam oração, magia, meditação, algumas conseguem a cura e outras não. Primeiro aspecto, merecimento, como eu disse. Segundo aspecto, concessão. Só que esses aspectos, gente, andam juntos, tá? Você tem que se esforçar para merecer e você também tem que estar ligado à sua egrégora. Por isso, o importante é, como eu falei da diabetes, da pressão alta, né? É você buscar o médico, mas também buscar a sua religiosidade. Não é você, não vou, e quero saber de médico, não, vou buscar só religião. Não, tá errado. Você tem que fazer as três questões. Você tem que se modificar, buscar o tratamento físico, medicamentoso, mas também buscar sua religião. Enganam-se aqueles que acham que Deus
trabalha magicamente, paranormalmente, que é a palavra que eu vou usar, de forma paranormal. Não, pode acontecer em alguns casos, esporadicamente, dentro disso que eu falei da concessão. Tipo, a pessoa está se tratando do câncer e de repente, do nada, o câncer sai. E aí a medicina e todo mundo fica, o poder de Deus, milagre. Não é milagre de uma forma mágica, tá? A pessoa, com o espírito dela, não é um molde físico ali, com a configuração. O espírito dela já estava fazendo modificação e já estava ligado a uma egrégora que ganhou a concessão daquilo ali ser curado rapidamente, para que ela continue a sua trajetória de evolução, de crescimento. Não é milagre, não. Aquela pessoa ali fez o certo e ganhou por fazer o certo. Vamos continuar. Falamos dos dois aspectos, para que vocês, ou cada um de nós, consigamos cura ou melhora. Terceiro aspecto, fé. E aí vamos entrar no campo da fé. O que é fé? Fé vem de... A fé te liga a duas coisas, tá? Fé vem de fidelidade e convicção. Se você traduzir a palavra lá do grego, do aramaico, você vai ver que ela está ligada aos dois. Tanto a fidelidade como a convicção. Por quê? Porque se você está convicto de algo, você tem fidelidade àquilo ali. É lógico isso. Então, por exemplo, se eu estou convicto que Jesus estava certo nos ensinamentos dele, logo eu obedeço, eu tenho fidelidade a ele, aos seus ensinamentos. Entende? Então isso é fé. Fé não tem nada a ver com religiosidade, com cumprir dogmas, rituais, doutrinas, nada disso. É uma forma geral. Então aí entra-se até o chamado placebo. Para que é placebo? Placebo é aquela pílula de farinha, de açúcar, que a pessoa toma acreditando que é um remédio, e realmente a pessoa tem uma melhora ou até uma cura. Só que não teve nada demais, foi só farinha ou açúcar. O que ativou aquela cura? A convicção, a fé dessa pessoa ativou aquela cura. Entende? Só que a pessoa também, porque tem pessoas que tomam placebo e não são curadas. Tem pessoas que fazem oração e não são curadas. E está tudo isso, gente, placebo, oração, reiki, magia, meditação, está tudo entrelaçado a essas questões que eu estou falando, tá? Merecimento, concessão e agora convicção. Então tem que estar tudo junto. Você tem que estar fazendo o seu processo de reforma íntima, você tem que estar ligado à sua egrégora, independente de qual religião, à sua religiosidade, mas você também tem que ter convicção de que aquilo ali vai funcionar. E aí nós chamamos o exemplo de Jesus. Existe uma passagem onde o próprio Jesus não conseguiu curar. Ele foi na cidade onde ele nasceu, se eu não me engano, podem me corrigir. Ele pregou e curou muitos. Porém, está escrito lá que nem todos foram curados porque duvidaram ou porque não tiveram fé. Em algumas traduções está dizendo porque duvidaram e outras está dizendo porque não tiveram fé. O que é isso? Convicção. O cara chegou lá para me curar e eu não acreditei. Esse cara aí tá de 7-1 comigo. Esse cara aí não tem poder nenhum, não. E esse aí que nasceu aqui, eu lembro dele quando eu era pequeno, ele não... Então, quer dizer, a dúvida
pelo menos um pedacinho de dúvida, já não te liga, não te conecta às energias necessárias para a sua mudança. É como uma tomada. Tem que conectar e a energia tem que passar por ela. O cabo da tomada, lá do ventilador da televisão, tem que estar em perfeito estado, ele não pode estar com um quebradinho. Então, essa convicção também é um dos aspectos. Percebemos, então, que Deus e a espiritualidade, percebemos por fatos, tá? O que eu estou falando são coisas que acontecem. Deus e a espiritualidade não trabalha de forma ao léu assim, não. De forma totalmente paranormal, sobrenatural. Não. Deus e a espiritualidade trabalham dentro de leis instituídas por eles mesmos. Dentro de mecanismos da própria natureza. Então, para que uma pessoa consiga alcançar a cura, a melhora, etc., é necessário passar por colocar em pauta pelo menos esses 3 aspectos. E aí, voltando a falar de fé. Por exemplo, a mulher, no exemplo bíblico, a mulher que estava 12 anos com hemorragia. E quando toca em Jesus, ela é curada. Segundo o texto que está lá na Bíblia, ela já vinha falando para ela mesma. Ela já vinha colocando dentro da própria cabeça: se eu tocar na veste dele, serei curado. Se eu tocar na veste dele, serei curado. Ou seja, uma autoafirmação. Uma auto-hipnose, chama como quiser. Um autocondicionamento. Ela foi trabalhando a fé dela, quiçá ela já estava buscando um merecimento através da auto-reforma, né, da modificação interior, e ela se ligou à egrégora, que é a energia do próprio Jesus. Entende? Entra naquela história que Jesus disse assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, você tem que ter esforço, ação, buscar para você conquistar. Vou conquistar hoje, agora, na hora que eu quero, bati pezinho, tem que ser como eu quero? Não. Vai ter tudo um processo. Como eu falei, às vezes você precisa passar pelaquela situação para você ter aprendizado com aquilo. Então, quando formos encarar essas questões de cura, de melhora, de abrir de portas, financeiro, emocional, etc., quando formos buscar dentro da religião, temos que ir buscar com o coração tranquilo, não batendo o pezinho falando na hora que eu quero. Temos que ir com calma, buscando a nossa modificação interna, né? Ligando-se à nossa egrégora e com convicção de que aquilo, a algum momento, se não quando eu quero, mas de repente em outro momento, vai ser conquistado. Jesus também disse: aquele que persistir até o final, persistir aonde? Persistir no bem. Tá? Aquele que persistir até o final será salvo. Então a questão está na persistência, na paciência, na tolerância, nessas questões íntimas. E aí eu deixo uma observação. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Cuidado com pessoas que vendem curas fáceis. Vem para cá que Jesus está aqui e Jesus vai te curar. Está lá na Bíblia que nem Jesus conseguiu curar todo mundo. E por fato, vemos que as igrejas também não conseguem curar todo mundo. O cara, o pastor, guia, guru, ele não quer ir no hospital para fazer muitos, tá? Não estou falando de todos.
Ele não quer ir no hospital para fazer uma cura lá. Ele quer que a pessoa venha dentro da igreja para a pessoa supostamente ser curada. Algumas pessoas, não todas, não estou generalizando, inventam testemunhos de que foram curadas só para também te arrastar para dentro de uma igreja, ou de um centro, ou de qualquer religião, tá? Não estou dizendo de uma religião só. Algumas pessoas inventam mentiras para poder te arrastar. Algumas pessoas, você chega num culto ou em qualquer outro lugar, inventam que estão doentes e foram curadas naquela hora. Tudo para mexer com a sua mente. Então, a intenção desse vídeo é trazer a realidade para cada um de vocês. Mostrar que esses processos estão na mão de cada um, independente de religião. Independente de dogma, de ritual, de sei lá o quê. Tá? Espero que todos tenham gostado. Deixe seus likes, deixe seus comentários. Se tiverem mais dúvidas, perguntem. Muita paz a todos.